Um destino lindíssimo no Brasil é Campos do Jordão. Localizado na Serra da Mantiqueira, fica a 181 quilômetros de São Paulo. Alugamos um carro e fomos conhecer essa cidade inspirada na Alemanha e na Suíça por 2 dias e meio. E o que fizemos? Este é o nosso roteiro. Dia 1. Começamos no Mantiqueira, uma grande propriedade com 26 jardins de influências de várias partes do mundo, com 700 espécies de plantas. Para todos os cantos, mirantes deslumbrantes na Serra da Mantiqueira e algumas coisas bem diferentes do habitual tornam, ao nosso ver, um local indispensável, sobretudo pelo estado de conservação invejável. Uma parte que adoramos foi o labirinto ao estilo europeu. Dá pra ficar um pouco perdido. Cadê a saída? Eu acho que é pra cá. Muito bom e divertido. Pois é, muito bom. Tem um labirinto circular, sem paredes, pra quem quiser se divertir de um jeito diferente. Tem também uma casa na árvore muito bonitinha. Acho que moraria lá. E não deixe de tirar a foto clássica da moldura de quadro. A seguir, fomos para o Tarundu. É um parque com tirolesa, arvorismo, hipismo, patinação no gelo, arco e flecha e muito mais. Mas fomos especificamente para entrar numa bola e sair rolando dentro dela. Gira mais do que parece. Muita gente adora. Mas eu me senti foi super tonto. Logo tive que ir atrás de um remédio anti-enjoo. Mas é legal. Voltamos para a cidade para dar uma andadinha na Vila Capivari, que é o centro bonitinho de Campos do Jordão, com prédios ao estilo alemão, muitas lojas e restaurantes. É pra lá de agradável andar ali, a sensação é de estar em outro país. Almoçamos uma truta no restaurante La Gallia. A seguir, fomos na fábrica de chocolate Araucária. Tem um pequeno museu de onde se pode ver o ambiente da fábrica em si. Queria lamber uma torneira de chocolate. Seguimos, portanto, para o Palácio Boa Vista. Fica no topo de uma serra. Era a residência de inverno do governador, com 3.000 metros quadrados, 35 ambientes e 105 cômodos. Hoje é um museu e você pode visitar. Não podemos filmar nem tirar fotos no interior, mas vale muito a pena. Demos uma pequena passada no mirante de Vila Natal, com bela vista, e depois fomos até o Castelo de Campos do Jordão, que é uma pousada e tem visitação paga caso queira. Observamos um belo entardecer ali. Voltamos à Vila Capivari para ver como era de noite. Jantamos salsichas alemãs no restaurante da cervejaria Baden-Baden. Dia 2. O dia seguinte foi bem nublado e meio chuvoso. Começamos indo ao Horto Florestal, que é o Parque Estadual de Campos do Jordão. Há muito o que fazer lá, com trilhas e arborismo, mas fizemos a chamada Trilha das Pontes. Nela você passa por pontes enquanto vislumbra a vegetação local, com lindas araucárias. A seguir, fomos na Gruta dos Crioulos. É meio triste o lugar, apesar da natureza bela. Trata-se de uma enorme pedra meio côncava, chata e arredondada no meio da mata. Servia de refúgio para os escravos que fugiam dos capitães do mato. Aproveitamos o clima meio chuvoso da serra para observar a paisagem com nuvens baixas. A ideia era ir até a Pedra do Baú, mas surgiu uma chuva muito forte e tivemos que mudar os planos. Então fomos até o Morro do Elefante, com uma vista de Campos do Jordão. Dá para subir de teleférico ou de carro. Dia 3. Apenas demos uma volta pela área da feira próxima do teleférico e terminamos nossa viagem no lindíssimo mirante da Vista Chinesa na saída da cidade. Voltamos para São Paulo. Algumas dicas. Como ir? Aluga um carro e vai, é a melhor opção. Você pode comprar uma passagem para o aeroporto de Guarulhos e de lá são 2 horas dirigindo, sendo que a estrada é bem tranquila apesar das curvas da serra. Há também a opção de passagem de ônibus, porém chegando lá para visitar os lugares será necessário contratar tours. Do aeroporto de Guarulhos são 4 horas de ônibus. Na descrição tem links de aplicativos para pesquisar sobre transportes públicos. Quando ir? Campos do Jordão é friazinha sempre. Você pode escolher entre o verão, de dezembro a março, que é chuvoso e um pouco mais quente, média de 16 graus Celsius, e o inverno, alta temporada, que vai de junho a setembro, em que as temperaturas podem ser até negativas e com média de 10 graus Celsius. Porém, tudo fica mais caro, especialmente em julho. Opte pelos meses da primavera ou outono. Nós estamos no outono e o bacana é que a cidade fica com folhas coloridas. Onde se hospedar? Hospede-se o mais próximo possível da Vila Capivari, sobretudo se estiver na alta temporada, pois é difícil arranjar vaga por lá, e é onde ficam os melhores restaurantes e tudo mais. É caro? Sim, Campos do Jordão é mais caro que Paris. Não, nem tanto, brincadeira. Mas os preços dos hotéis são caros e a comida também. Gostou? Inscreva-se no canal, deixe um joinha. Diga aí nos comentários o que mais gostou em nosso roteiro de Campos do Jordão. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal.